Olá, hoje fazemos memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Acompanharemos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, do versículo 46 ao 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão, para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda escreveu: Como viram que Pedro, Tiago e São João foram chamados à parte e levados a um monte, e como as chaves do céu haviam sido oferecidas a Pedro, eles acreditavam que ou os três ou apenas Pedro seria quem presidiria os demais. Ou porque tinham visto Pedro igual ao Senhor no pagamento de tributos, acreditavam que ele se distinguia dos demais. Mas o leitor diligente encontra esta questão agitada entre eles antes do pagamento do tributo. Finalmente, São Mateus no capítulo 18 menciona isto, como aconteceu em Cafarnaum. São Marcos diz no capítulo 9, versículos 33 e 34, E chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, perguntou-lhes, do que falavam no caminho? Entre si sobre qual deles seria o mais velho. Nisto ele simplesmente ensina que aqueles que querem ser maiores devem receber os pobres de Cristo para sua honra, ou então os exorta a serem crianças maliciosas. Por isso, quando diz, quem recebe esta criança, acrescenta, em meu nome, para que o modelo de virtude que a criança observa, guiada pela natureza, ela imite, guiada pela razão, em nome de Cristo. Mas como ensina que foi recebido no menino e que nasceu para nós menino, para que não se acreditasse que era apenas o que se via, acrescenta, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, querendo assim ser considerado semelhante e igual ao Pai. Portanto, com respeito aos hereges ou maus cristãos, não devemos detestar ou impedir as práticas que lhes são comuns conosco, e que não são contra nós. O que deve ser detestado é a divisão, contrária à paz e à verdade, com que se opõe a nós. Santo Ambrósio escreveu: Quem recebe alguém que imita Cristo, recebe o próprio Cristo. E quem recebe a imagem de Deus, recebe o próprio Deus. E como não podíamos ver a imagem de Deus, ela nos foi dada a conhecer através da encarnação do Verbo, para nos reconciliar com a divindade que está acima de nós. São João, por ter amado muito e ser correspondido, acredita que esta graça não deve ser dispensada a quem não tem direito a ela. São João não foi repreendido porque disse isso em virtude do amor que professava por Jesus. Mas ele foi levado a compreender a diferença entre os doentes e os fortes. E, portanto, embora seja verdade que Deus recompensa aqueles que são fortes no seu serviço, ele não exclui os fracos. Portanto, continua, e Jesus lhe disse: Não lhe escondas isso, porque quem não está contra ti está por ti. E o Salvador disse bem, porque José e Nicodemos, discípulos escondidos pelo medo, quando chegou o momento oportuno, não negaram a sua fidelidade. Mas como disse o Salvador em outro lugar, quem não é comigo é contra mim, e quem não leva comigo desperdiça, em Lucas capítulo 11, versículo 23, é necessário conhecer o verdadeiro significado, para que seja não se acredita que haja contradição. Acredito que,
Se considerarmos o pesquisador de mentes, não devemos duvidar de que a ação de cada pessoa é discernida de acordo com a sua intenção. Como se explica que aqui Jesus não permite que outros sejam impedidos de expulsar demônios em seu nome, através da imposição de mãos, quando segundo São Mateus lhes diz, não vos conheço, em Mateus capítulo 7, versículo 23. Mas devemos alertar que não há diferença entre uma frase e outra, mas antes pensar que não só se exigem do clérigo as obras do seu ofício, mas também as da virtude, e que o nome de Cristo é tão grande que serve ao bem, mesmo a quem não é santo, embora não sirva a sua própria salvação. É por isso que ninguém deve se apropriar da graça de curar um homem, em quem operou a virtude do nome de Deus, pois o diabo não é derrotado pelo seu mérito, mas pelo seu ódio contra Deus. São João Crisóstomo escreveu, lá ele disse, quem não está comigo está contra mim, e com isso ele dá a entender que o diabo e os judeus são seus inimigos. Aqui ele manifesta que aquele que expulsa demônios em nome de Cristo tem alguma parte com ele. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!